Parabenizando aí os novos inscritos do curso, né? De teologia aqui da Melodia, o Edson de Ubatiba, também aqui o Alessandro Lima Moreira, Romilda Auxiliadora, Rony Alves da Costa e Paulo Vitor Souza. Parabéns aí, né? As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Começando o nosso programa campeão de audiência mais ouvida e mais querida do Brasil. Todos estão acompanhando, né? Pelas redes sociais, pelos 97,5. Como é bom saber que você está aí do outro lado, sempre ligadinho com a gente, tá certo? 11h01. A partir de agora, o mundo de audiência no nosso Debate Melodia. Quero lembrá-los, né? Que amanhã o Eliel do Carmo, ele retorna. Por isso, você que está ligando o rádio agora, eu sou o Renato Bruno, vamos juntos, então eu já peço aí que você puxa a cadeira, se aconchegue aí, se ajeite, porque o programa hoje vai estar muito bom, já está sendo, certamente, em nome de Jesus. Vamos aqui receber, e deixa eu dar meu bom dia aqui, à mesa dos pastores convidados, pastor Walter Miranda, Ministério Obra da Restauração de Tudo, São Gonçalo. Como é bom. Bom dia, tudo bem, pastor? Bom dia, na graça e na paz do Senhor, irmão Renato. Deus abençoe toda a audiência e Melodia, e parabéns por esse passo gigante de quem é campeão em audiência. Amém. Que é a Melodia, agora pelo Facebook também, né? Isso, estamos aí, o pessoal que está acompanhando a grande rede aí, a telinha ligado, ouvindo, não só ouvindo, mas também vendo. Você que está acompanhando aqui, deixa eu dar meu bom dia, pastor Eli Alves, da Igreja Batista Nova Filadélfia, lá dos Testes. Tá tudo certo, pastor? Graça e paz, seja bem-vindo, que bom revê-lo. Graças a Deus, né, pastor Renato? Muito bom estarmos aqui, é uma alegria e com certeza o debate vai acrescentar muito e é um prazer para nós, né? Uma honra para nós estarmos aqui, e a Melodia tem sido esse canal de bênção, alcançando milhares e milhares de pessoas. Que o Senhor seja sempre glorificado. É uma delícia falar as coisas de Deus, né? É muito bom, né? Muito bom. E é uma responsabilidade grande. Proporcional ao tamanho, né? É grande. Deixa eu dar meu bom dia também aqui, o pastor Humberto Siqueira, que é presidente da Convenção Batista Nacional no estado do Rio de Janeiro, também é pastor da Igreja Batista Monte Hermon. Bom dia, tudo bem, querido do Senhor? Bom dia, meu caro, uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma quarta-feira aqui, mais um tema importantíssimo. Sim. Daqueles que eu dou um conselho ao ouvinte, né? Para ele ligar aí para 456, mandar mensagem pelo WhatsApp, convocar para ouvir esse debate, porque o tema com certeza nos fará refletir muito. E graças e paz também aos nossos queridos amigos, debatedores. Sim. Não é você com essa função importante aí de mediar esse debate, aos ouvintes que nos ouvem, que recebam tudo aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. E não poderia ser diferente, porque a gente, quando começa, principalmente aqui o debate, pelo menos a gente tem aí o entendimento, a percepção, né? A certeza que precisamos, ele já está conosco, mas precisamos convidar o Espírito Santo de Deus que tome a frente dos pastores, tome a frente aqui do programa. E eu queria convidar e pedir ao pastor Eli que ore aí para que o programa seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus, por favor. Deus querido, nós exaltamos o teu nome mais uma vez e engrandecemos a ti pela oportunidade que tu dás a cada um de nós, que o teu nome seja exaltado através das nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, na revelação da tua palavra, e através da mesma que tu possas alcançar a tantos que estão na audiência, ouvindo atentos à tua palavra, e que seja de uma eficácia gloriosa, que o teu nome seja exaltado em cada vida, em cada coração. Abençoa-nos, toma o Renato em tuas mãos, que ele seja um instrumento de bênção na condução do trabalho. Te glorificamos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém, amém. Em concordância, homens e mulheres de Deus, todos quando estamos juntos, em concordância, o reino floresce. Vamos começar o nosso programa de hoje. O tema é, o mundo em crise, o que a igreja pode e deve fazer. Eu acrescento aqui, e está fazendo,
é a pergunta, né? Estamos como igreja fazendo? Você tem esse entendimento, né? Da questão do ID do Senhor, mas é só isso mesmo? O que está intrinsecamente dentro desta ordenança de Jesus? Vamos entender um pouco mais e vamos pedir aí a você que participe com a gente pelas redes sociais. Estamos aqui com todos os canais à disposição, tá certo? Você vai poder participar pelo Zap, pelo 999070097, vai poder participar também pelo Facebook, estamos aí conectados na grande rede, também pelo Portal Melodia, mandando a sua mensagem, seu e-mail, pelo melodia.com.br. Muito bem, 11h06. Eu quero ouvir aqui, já começar a ouvir o pastor Walter. Pastor, o senhor, as pessoas, os cristãos, né, da igreja do Brasil, que a gente, é uma questão ampla, né? Podemos falar da igreja do Rio de Janeiro, poderíamos falar da igreja do Brasil, poderíamos falar da igreja ocidental, poderíamos falar da igreja mundial, né, lá do Oriente Médio, a igreja lá daquela terra do outro lado, onde ser cristão é complicado, e tem igreja lá também. Fazemos parte da igreja de Cristo. Mas vamos começar assim, fique à vontade para fazer a sua primeira dissertação aqui no tema de hoje. A igreja do Senhor Jesus, ampla, ela está fazendo, ela tem esse entendimento? A igreja, ela está pregando o evangelho, poderia fazer melhor, no meu entendimento, poderia fazer melhor do que ela está fazendo na pregação desse evangelho, que é um evangelho poderoso, que é o evangelho do Senhor Jesus, o poder de Deus, como disse Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16. Aqui em Tito diz que a graça, permita-me ler, Tito, por gentileza. Epístola capítulo 2, verso 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Olha só, essa graça, ela é tão tremenda que tem a ver com o passado, tem a ver com o presente, tem a ver com o futuro. Você vê o poder do evangelho que Jesus Cristo faz atemporal, né? Na vida do homem, né? A partir do homem que ele tem um tratamento de choque, ele é impactado pela mensagem do evangelho e que ele é salvo. O seu passado é purificado, o seu passado é perdoado, até o seu futuro já está perdoado, ou seja, ele já está dimensionado para a eternidade. Olha o poder desse evangelho. Então, precisa ser pregado com mais impacto, com mais veracidade e até com mais identificação bíblica, porque pastor Renato, o que eu me entendo não é crítica, eu estou falando aqui é realidade do evangelho que eu aceitei Jesus lá com meus 8 anos, na década de 58, 60 e estou até no ano 2018. Louvado seja Deus por isso. O mundo, como disse Daniel, a ciência se multiplicará. O mundo está num pós-modernismo, avanço em todas as áreas, todo saber humano. A igreja, ela não está sabendo usar, principalmente os meios de comunicação, na pregação desse evangelho como deveria ser pregado, porque o que nós estamos vendo? Uma igreja que não há parte dela, infelizmente, parece que está absorvendo mais as coisas do mundo do que nós levarmos o poder transformador do evangelho. Então tem 3 coisas que estão perturbando a igreja e trazendo grande prejuízo na pessoa dos que compõem a igreja no Brasil. Sim. Heresia, mundanismo e apostasia. Isso está perturbando e muitos estão, infelizmente, sendo levados de roldão. Poxa, mas por que isso? O evangelho não é todo poderoso? É sim, o evangelho é o poder de Deus, é Jesus Cristo. Ocorre que tem algumas coisas que os cristãos precisam viver, que às vezes não estão vivendo. Por exemplo, vigilância, cuidado, oração, meditação na Escritura Sagrada, consagração. Não vive porque acha, não, eu aceitei Jesus, meu nome está escrito no livro da vida e eu tô salvo, o resto que se dane. Não é bem assim. Eu prego quando dá para eu pregar, eu prego, o mundo está aí caminhando para o inferno, quando dá para eu falar de Jesus, eu vou falar. Na verdade, nós precisamos pregar e mostrar. E tem uma parte de crente que está acomodado. Por quê? Porque há uma ideia de que quem está salvo já está salvo, não precisa você se preocupar. Salvo para Isso sempre. É uma heresia.
Eu vejo isso como heresia. Então, a salvação, como eu li aqui, veio para todos, né? Por causa de uma predestinação que eles caminham para um lado aí, e aí não precisa se preocupar. A ovelha, quem é salvo, já está salvo. Pera lá, que Deus é esse? Deus, na eternidade, ele decretou, determinou em Cristo que a raça humana seria salva em Cristo. Então, a oportunidade é para todos, não é para alguns selecionados e o resto que vá para o inferno, que se dane. Não, esse não é evangelho. Então, alguns, uma parte, uma corrente no meio evangélico, leva a pregação do evangelho de maneira devagar, né, quase que parando igual a preguiça subindo de uma árvore, porque não precisa se preocupar. Quem é salvo vai ser salvo, quem vai para o inferno vai para o inferno. Pera lá, nós precisamos pregar e temos a igreja como agência do reino de Deus. Ela tem a melhor proposta para o mundo, para os homens. Não há uma entidade, uma instituição neste planeta Terra, no Brasil, que recupere melhor e mais do que a igreja, porque quem é que está na igreja? É o Senhor Jesus. Ele não é o cabeça desse corpo. Amém. Paulo disse em Efésios: pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, ela é pregada. Então temos esse compromisso de pregar e propor ao mundo que Jesus é a melhor escolha, é a melhor definição para os homens. Isso, propor ao mundo. Pastor Eli, estamos propondo ao mundo, apresentando Jesus como ele merece e deve ser apresentado. Peguei aqui o gancho do pastor e já jogo para o senhor, por gentileza. É preciso. A pergunta de hoje é extraordinária, né? Porque realmente todos vemos que o mundo está em crise. E a pior crise do mundo é a crise moral. A crise moral é a evidência do domínio do pecado. É aquilo que agrada, né, a natureza humana. Sim. E quando a gente abre na Bíblia, no Salmo 67, Salmo 67, você vai ver a palavra dizendo assim: seja gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Ou seja, a misericórdia do Senhor, a benignidade do Senhor, o operar do Senhor na vida de cada um de nós, precisa que isso seja refletido ao mundo. Jesus não tirou o crente do mundo e botou na caverna, né? A Bíblia diz que nós, como sal e luz, precisamos operar no meio de um mundo que está conturbado. É necessário. Jesus disse assim: vocês estão no mundo, veja, mas não são do mundo. Então, dentro dessa palavra do próprio Senhor, nós vamos ver o seguinte: nós precisamos conviver, né? Nós precisamos interagir no meio da sociedade, mas a sociedade precisa ver em nós uma vida diferente. O pastor Walter tocou num ponto que vemos assim: o crente às vezes está alienado do que diz a palavra e associa ao que o mundo oferece e perde a identidade. Por quê? Porque o crente precisa viver de uma forma diferente. A forma de vida do crente está na Bíblia. Às vezes, ainda hoje, Renato, a gente encontra pessoas dentro da igreja dizendo: eu ainda não sei ainda qual é a vontade de Deus para minha vida. Então não está lendo a palavra. Porque a vontade de Deus para nós está na palavra. Não é verdade? Tem que buscar. Tem que buscar. Abre o coração, busca. Agora, é diferente. Às vezes a dúvida não é essa. A dúvida é o seguinte: Paulo diz, lá em Romanos 12, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas será que eu deixo que a vontade de Deus seja soberana na minha vida? Ou eu estou querendo que a minha vontade... boa vontade agradável de Deus, né? Eu estou querendo que a minha vontade prevaleça sobre a vontade de Deus? Sim. Então a maior luta contra a vontade de Deus é a minha vontade. Sim. Agora, se eu aprendo a obedecer, a estar em harmonia com a vontade de Deus, que não é fácil, sim, não é fácil, mas é aí que está o segredo da vitória. A pessoa quer bênção, a pessoa quer ser vitoriosa em tudo que se faz. Todo mundo quer isso. Todos nós queremos. Pastor também quer. Pastor está pastoreando, quer ver a igreja abençoada. É um desejo. É, né? verdade. Sim. Todo mundo quer assim. Sim.
Todo mundo quer ter êxito naquilo que faz. É ou não é? Sim. Agora, a Bíblia diz que nós devemos fazer isso dando o nosso melhor para a glorificação do nome do Senhor. Às vezes nós queremos a glória para nós. Uma coisa que tem me preocupado muito, você abre lá em Gênesis capítulo 4, é uma palavra que o Senhor deu para Caim, né? Onde está teu irmão? Sim. Onde está o teu irmão? É uma necessidade de cada um de nós, Renato. Às vezes nós nos centralizamos no nosso mundo, né? No nosso eu, né? Sim. E ao redor de nós estamos totalmente desapercebidos. Não interessa o que os outros estão passando. Eu quero ver o meu mundo. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui, ó. Olha o que a palavra está dizendo no Salmo 67. A bênção de Deus sobre a nossa vida. É para quê? Para que essa bênção seja refletida ao mundo, ou seja, o mundo precisa ver o que o Senhor está fazendo em mim, em você, em cada um de nós. Compartilhar. É, né? Para a glorificação. As pessoas no mundo que estão lá sofrendo, apanhando, depressão, amargura, tristeza, tantas situações amargas, porque de ter dinheiro é uma coisa, viver bem é outra. Sim. Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas não está no bem-estar. Não tem paz, não tem alegria, não é verdade? Vive em guerra. E a palavra está dizendo assim: eu vivo debaixo da graciosidade de Deus. Para quê? Para que essa graça de Deus seja refletida através de nós e o mundo possa olhar para nós e ver que vale a pena servir o Deus que nós servimos. Ao Deus vivo. Também. Louvado seja Jesus por isso, por essa palavra. Devemos refletir, compartilhar. As pessoas devem ver Jesus em nossas vidas. Pastor Alberto Siqueira, o senhor está aí quietinho, anotando algumas coisas, e quando o senhor fica muito quieto, eu não vou dizer que é perigoso, mas é tipo assim, eu gosto de ouvi-lo, por favor, nós gostamos de ouvi-lo, por gentileza. E eu tô fazendo aqui o que é melhor fazer na vida, né? Embora anotando, sim, mas pela capacidade que Deus me permite ter, anotando e ouvindo, né? A participação dos colegas, dos ligadinho, amigos, né? Ligado, né? E os conheço muito bem, são anos de debate aqui e também de convivência, e eu sei que o que falam com certeza tem consistência de verdade. Mas vamos lá. Eu quero usar 2 textos bíblicos para tentar colaborar um pouquinho aqui nesse tema que, como já foi dito, eu iniciei até pedindo para que as pessoas, né, convidassem outras para assistirem, porque é um debate para a gente pensar. A pergunta que o pastor ele terminou aqui, bíblica, sensacional, de Caim: onde está o teu irmão? Eu costumo brincar aqui, mas é verdade, viu? Eu recebo mensagem para pregar aqui nesse debate. Não tem nada pro domingo que vem, para quinta-feira amanhã. E aqui Deus abençoe. Vai aí um temaço, né? Um tema fantástico pra gente falar na igreja. Onde está o teu irmão? Uma das coisas, rapidamente aqui, que eu tava aqui anotando já dentro desse tempo, que o tema me levou a isso, sim, era a necessidade que a igreja tem hoje de pensar sobre ela mesma. Ela sempre fez isso, existem eventos que se propõem a isso, mas esse momento, usando muito o cenário político, que não tem como nós não falarmos dele, mas eu não vou entrar de maneira muito contundente nesse ponto, mas tudo que nós estamos vivendo agora, a crise que o debate propõe discutir, e ela se estende a vários setores da vida e da nossa relação com o mundo, então é o momento da igreja pensar. Eu tenho usado muito um texto de João capítulo 18:2, em mensagens, João 18:2, em mensagens, na minha igreja, com lideranças, se tornou até uma palestra para lideranças, em que o texto é muito interessante. Eu gosto dos detalhes do texto, né? E às vezes muito mais, sem nenhum demérito, pelo contrário, reconheço o valor das interpretações bíblicas, da hermenêutica, da exegese, reconheço. Mas eu gosto dos detalhes da prática, do que representa o texto para a vida prática. Está intrinsecamente ali nos detalhes. É isso aí. E eu vou parafrasear aqui João, de forma assim mais clara, né? Porque o texto vai dizer assim: e Judas, que conhecia aquele lugar, porque já estivera com Jesus lá antes, levou os guardas até lá. Ou seja, quando Judas participou daquele conluio para prender Jesus, ele já conhecia aquele. Agora, essa frase aqui, isso até tá com quase uns 2 anos na minha cabeça, essa frase, porque eu fico ruminando as coisas, né? Essa frase é sensacional. E Judas, que conhecia aquele lugar, ou seja, porque já estivera, Jesus levou ele para lá. Se você voltar no contexto, é o mesmo lugar que Jesus chama os discípulos de amigos. João 15:15. Olha isso. É o mesmo texto que Jesus diz para eles: olha,
vocês vão fazer coisas iguais e maiores do que as que eu fiz. São textos que mostram que Jesus, naquele lugar, se revelou amigo, líder, não é? Um mestre, muito mais do que um mestre, porque quando ele diz em João 15:15, ele vai dizer assim: olha, vocês não são servos, o servo não sabe o que o seu senhor faz, vocês não, vocês são amigos, tudo que o meu pai me confidencia, eu compartilho com vocês. São frases fortes de Jesus. Muita coisa. Se voltarmos um pouquinho no próprio João 15, no 7, ele vai dizer assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, tudo que vocês pedirem em meu nome, meu pai vai fazer. Ou seja, também ali ele está mostrando um caminho. São ensinamentos, são riquezas que Jesus compartilha com eles ali. E o texto diz que é exatamente o lugar onde Judas vai levar as pessoas para prenderem Jesus. O que esse texto de João 18:2 provoca na gente? Uma reflexão. O que nós temos feito da igreja evangélica? O que temos feito na igreja evangélica, da igreja evangélica? E aí, esses textos aqui, eu não estava nem pensando nisso, não é? Veio agora, por inferência, mas eu vou às referências bíblicas para o que eu quero sustentar aqui de forma bem objetiva. O primeiro é um texto que eu tenho usado muito e Monte Hermão está usando esse texto esse ano todo, que está em Lucas 2:10. Lucas 2:10. Quando o anjo se apresenta àqueles pastores que estão no campo, vamos lá, era uma época de crise. Sim. Era uma crise. O governante era Herodes. Esse camarada era muito ruim. Sim. Além de ter matado muitas pessoas, sábios, há quem diga, os historiadores, que ele matou a própria sogra, matou o cunhado, pode ter sido ele o causador da morte da própria esposa. Herodes também, que tinha relações incestuosas. Era um cara inescrupuloso. Era um governante terrível para os judeus, a serviço do Império Romano. Então era defendendo a qualquer custo o seu reinado. Ele queria saber onde Jesus ia nascer para matar o menino. E ele baixa um decreto. De 2 anos para baixo, menino nasceu, mata. Todo mundo. Não precisa falar mais nada. Sim. Então perceba que era uma época de muita crise. Os pastores estão no campo, segundo o registro de Lucas 2, na vigília da noite, cuidando de suas ovelhas. E era perigoso. Além das bestas feras, era uma época de muito medo, muito ladrão, muito assalto. Era uma inquietação naquele lugar. E aí o anjo aparece, os pastores se assustam de noite, aquela luz, sim, não é? E uma manifestação que eles não estavam acostumados, o anjo aparece e diz assim: olha só, não temais, porque eu trago uma boa nova. É a primeira referência bíblica que eu quero deixar. O que a igreja tem que fazer? Pregar as boas novas. Isso Jesus já disse há 2000 anos atrás. Mas não precisa de 2000 anos atrás, não. Essa profecia foi dada muito antes de Jesus nascer. Já era dito isso, que ele viria trazer as boas novas. O que a igreja tem que fazer? Pregar o evangelho de Cristo. Ela não pode se misturar com as coisas que o mundo está tendo uma tendência. As tendências mundanas são terríveis. E isso não é de hoje, não tem novidade nenhuma. Eu estou citando um texto de 2000 anos atrás, a época de Jesus. A inquietação, a crise. E a crise, ela atendia todas as esferas. Atendia a esfera espiritual, porque os judeus religiosos estavam sendo cerceados dos seus direitos, até de servir a Deus da maneira que deveria servir. Estavam pressionados. Tem uma promessa de um Messias vindo para salvar o povo, mas a vinda desse Messias causava também inquietação. Porque por causa dessa vinda, morreram pessoas. Olha que coisa confusa. Quer crise maior do que essa? Existia uma crise política. Jerusalém, os judeus, de modo geral, estavam dominados pelo Império Romano. E nessa região aqui, quem comandava era esse camarada ruim demais. O Império Romano também causava problemas, crises financeiras, porque eles pagavam impostos altíssimos. Todo mundo conhece isso. Você quer crise maior do que essa? E qual é a notícia do anjo? Não temam, eu trago boas novas. Qual é a boa nova? O menino nasceu. O que a igreja tem que fazer é proclamar o evangelho de Cristo. O problema é que não se proclama mais o evangelho de Cristo. Se proclamam tantas coisas, se ensinam ferramentas, caminhos, modos, formas, estratégias mirabolantes de crescer, de fazer acontecer. Mas caráter de Cristo, e o pastor Walter começou aqui dizendo isso, a igreja tem feito. Mas, sincero, honestamente, eu faço aqui a parte um pouquinho pior. Não tem feito como deveria fazer. O senhor já vai um pouquinho mais. Mas não tem feito. Eu vou te dar uma prova que não tem feito. Quando eu vejo a igreja evangélica, líderes evangélicos, povo, pessoas comuns, mas evangélicas, que dizem crer no Senhor Jesus Cristo, se aliando em comum acordo com iniciativas para atingir a igreja, aí eu não posso aceitar. Para tudo, né, pastor? Para tudo. E nós temos visto isso. Pessoas que estão se levantando com mídia, com exposição nacional para defender coisas bíblicas. E a igreja entra num choque que eles não percebem que não é ideológico político, é religioso, é espiritual. É uma batalha, meu irmão. Estratégico. É estratégico. A igreja nunca teve uma chance tão grande de pregar com liberdade no sentido de exposição.
não é? Essa eleição favoreceu muito a igreja evangélica nesse sentido. Mas você percebe que tem pessoas que se colocam contra. Aí, eu vou dar outra referência bíblica já para convergir para um final e concluir. Pois não. Romanos 12. O pastor ele citou aqui. Eu vou pegar no início. Paulo vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso entendimento. E o meu entendimento foi transformado pelo quê? Por uma estratégia? Por um ensinamento de qualquer profissional, por mais gabaritado que seja? Por um livro de autoajuda? Não. Por 25 formas de ter o sucesso? Não. A renovação do meu entendimento é através da palavra de Deus, porque o próprio apóstolo Paulo vai falar que é a vontade soberana de Deus, que é boa, agradável. Então eu preciso, o que a igreja precisa? Primeiro, já dei a referência bíblica, Lucas 2:10, pregar as boas novas de Cristo. Segundo, as boas novas trazem revolução, sim, trazem transformação, mas sobretudo trazem libertação. Eu preciso, pela renovação do meu entendimento, pregar o evangelho de Cristo. E a igreja precisa ficar atenta a isso. Ela não pode seguir no mesmo ritmo que a sociedade, e às vezes faz isso. Quando eu percebo uma coisa que surge lá fora, a igreja importa isso para dentro dela porque é comercial. Normalmente. Porque dá ibope. Por exemplo, quer ver? Eu vou aqui arrumar problema, mas tudo bem. Não, o que é isso? É problema, não? É um probleminha básico, mas não pega ninguém, não. Básico. Tá bom. Camarada tá dirigindo o culto. Tá dizendo que é básico. O camarada tá dirigindo o culto, aí ele fala assim: tira o pé do chão. Você escuta isso aonde? Onde você escuta isso? Em festa mundana. Sim. Quando você percebe sai do chão. Ué, quando você percebe o culto evangélico. É um bonde do pastorzão. Aí, se alguém pega isso aí. Opa! Pastor, olha, pista de dança gospel. Eu ia entrar nisso aí. Aí você pega coisas que são mundanas e traz pra dentro da igreja. E sabe qual é a defesa? Não, porque nós temos que nos modernizarmos. Né? O jovem hoje não quer mais isso. A justificativa é essa. Me fiz de fraco para ganhar os fracos, sim, mas nunca envergonhando o evangelho. Então eu não preciso importar nada do mundo para converter as pessoas por um único motivo. Meu irmão, vamos citar aqui, para não falar de Batista, Igreja Assembleia de Deus. Igrejas que mantêm a mesma estrutura de louvor, de culto e até os seus costumes, que eu não estou aqui para discutir, e suas doutrinas, não estou aqui para discutir. Agora, levaram e levam milhares de pessoas a aceitarem Jesus, com simplicidade. Eu corroboro as palavras do pastor Walter. Tem muita igreja séria, sim, que não faz uso de estratégia mundana, que não vai buscar lá nos Estados Unidos como é que está funcionando. Meu irmão, é buscar forma de adorar a Deus em outro país, é buscar forma de adorar a Deus lá no mundo, adorar a Deus. Não precisa disso. O que converte, o que convence o homem é o Espírito Santo de Deus. E ele não precisa importar nada do mundo. O que as pessoas precisam lembrar é o seguinte: são boas novas, mas essas novas foram ditas e foram anunciadas há mais de 2000 anos atrás. Louvado seja o nome de Jesus. 11h28. O programa tem consistência. E quando tem consistência, a gente deixa o espírito fluir. E você que está participando aqui, muita gente corroborando e concordando com vocês. Aqui o Alessandra Lucena Brito, debate maravilhoso. Está aqui, verdade, pastor. A pastora Miriam Souza está concordando também com os pastores aí, as primeiras argumentações. Participando com a gente aqui pelo nosso Facebook, estamos transmitindo também. Você que está pelo portal Melodia, melodia.com.br, mandando mensagens aqui também. Eliel Pereira, charado Eliel aqui, ó, da Lapa, Assembleia de Deus, tá com a gente aqui também. Graça e paz, quero parabenizar nesta manhã a todos da Melodia por este lindo debate. Estou aqui acompanhando a programação, tá bom, pastor? O querido irmão Eliel, também que o Tony Brito tá com a gente, mandar um abraço para todos de Engenheiro Pedreira, tá bom? A Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Vou fazer o seguinte, vou dar uma paradinha rápida. Estamos aqui apresentando o nosso programa Debate Melodia e você, claro, acompanhando pelas redes sociais e participando. Já vai vir aí a segunda rodada. E como a gente foi muito consistente nessa primeira participação, eu quero já que os amados foquem, né, para que a gente possa trazer, sempre a gente está fazendo dessa forma, caminhos para que a igreja, para que as pessoas possam se posicionar. Não é isso? A gente reflete no primeiro momento e a gente dá caminho no segundo, tá certo? Pode ser assim? Posso contar com vocês? Daqui a pouquinho a gente volta com mais. Estamos apresentando Debate Melodia. Como é bom servir a um Deus vivo que nos amou tanto que Ele mesmo veio nos resgatar. Como é bom ouvir canções que nos elevam até seu trono. Como é bom ouvir a Melodia, a rádio que é a número 1 do povo de Deus, que é a rádio dos verdadeiros adoradores. A
adorando juntos Jesus Cristo, 24 horas sem parar. Melodia, a voz que fala. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional, surpreendente. Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de Teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil. 97,5, 11 horas e 32 minutos. Estamos conversando hoje aqui, recebendo os pastores nesta quarta-feira, falando sobre o mundo em crise, o que a igreja pode e deve fazer. Você sabe, a gente combinou aí no final do módulo passado, pra gente agora nesse segundo módulo dar caminhos, né? Posicionamento pra igreja. A gente já viu algumas coisas terríveis que estão acontecendo no nosso dia a dia, e eu queria ouvir aqui o pastor Walter Miranda, por gentileza, pastor. Caminhos, a gente é uma resistência, parece o mar batendo na pedra, né? Parece assim aquele choque, mas esse choque é necessário para o crescimento também da própria igreja. O senhor concorda? Há uma necessidade nesse final de tempo de ter esses rumores, ter essas coisas todas para que a gente possa edificar a nossa fé de alguma forma? Nem tudo a Bíblia está sendo cumprida, né? A Bíblia é a palavra de Deus. O que ocorre na Europa, né? Há uma frieza muito grande espiritual. Sim. Eu não fui na Europa, num país, mas eu converso com pastores que lá estiveram. A Alemanha, de Oberst, diz que é uma tristeza. Templos fechados, sendo vendidos. Nos Estados Unidos também. Sim. Nós temos pastores. Ocorre o seguinte: a igreja, em se tratando da nosso território, vamos dizer, Brasil, a igreja parece que entrou num labirinto e não consegue sair. Nesse labirinto, ela absorveu o mundanismo, absorveu heresia, absorveu apostasia e está se debatendo. O que ocorre? O modernismo, as coisas do mundo, foi muito bem falado aqui, que estava na mente que eu falei, que já estava na mente do pastor Humberto, esse negócio de pista de dança, o evangelho, a dança gospel no meio da igreja. O evangelho contemporâneo. O evangelho moderno, isso aí. Então, a igreja está no labirinto, há uma geração nova aí, a geração de jovens, de crentes, que essa geração está trazendo as coisas do mundo, e os crentes que já estão na igreja estão absorvendo isso. Não tem que haver ideias para segurar o indivíduo dentro aí. Quem segura o crente na igreja é a comunhão dele com Deus, é o Espírito Santo. Eu não vou trazer as coisas do mundo. Olha o que Paulo falou aos Efésios, disse assim, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre as quais resplandeceis como astro no mundo. Então, esse labirinto que entrou e não tem saída, sabe por quê? Porque abandonou a Bíblia. A Bíblia ficou de lado, os ensinamentos escriturísticos, porque Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O mandamento de Jesus, o ensinamento de Jesus não são pesados. Eu não preciso agradar para viver bem o evangelho dentro da igreja, trazer as coisas do mundo para a igreja. A saída é voltarmos para a simplicidade
simplicidade do evangelho. Você vê numa noite, digamos, acaba a energia, a noite de céu estrelado, né? Acaba a energia no bairro, você olha pro céu, fica bonito você ler, ou ver como se você estivesse na roça, né? E tudo estrelado, aquela coisa linda, os astros cintilantes. Assim é a igreja. O mundo vive nas trevas, na escuridão tremenda. Nós somos astros para resplandecermos a glória de Deus. Entrou no labirinto, aí toldou esse brilho por causa do mundanismo, por causa do afastamento de Deus, e estamos vivendo nessa situação triste que nós estamos aí vivendo. Jesus assim, quando Jesus reuniu com os apóstolos, aí eu quero ver o peso nosso de pastores. Jesus com os apóstolos diz, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. É uma reunião de Jesus com os apóstolos. E nomeei vocês para que vocês possam ir e dar fruto ao peso da responsabilidade pastoral, ao compromisso que nós temos. Então o pastor, ele não pode ser um homem medroso, covarde, querer agradar gregos e troianos. Ele tem que estar com a Bíblia na mão no púlpito, trazer os ensinamentos da Bíblia, claro, e ele ter autoridade também diante do rebanho. Muita coisa acontece, pastor Renato, olha, sinceramente, é falta de autoridade pastoral para nós sairmos desse labirinto. Olha, você quer servir a Jesus, mas você quer viver com as coisas do mundo aqui na igreja que eu sou pastor, que Deus lhe constituiu, não pode. Você vai corromper todo mundo. Não, mas eu vou ficar com você. Filho, eu sou pastor da igreja aqui. Agora, você querer trazer pista de dança aqui para a igreja que eu sou pastor, não aceito, não concordo. Então vamos consultar a igreja. A igreja que está junto com o pastor, que absorve tudo de bom que o pastor traz para o rebanho, será que essa igreja vai ficar contra o pastor? Em hipótese alguma. Aquele que está querendo trazer o mundo para a igreja, ele vai ficar sem ambiente. Então procura um ambiente corrompido, um ambiente onde vale tudo, um ambiente onde é o outro evangelho, como disse Paulo, que não é o evangelho de Jesus. O que está precisando é disso. Os crentes despertaram, que estão no labirinto, voltarem para as escrituras, para sair desse labirinto, viver a simplicidade do evangelho e a autoridade pastoral que precisa ser restaurada na vida de muitos também. A autoridade pastoral ser restaurada, porque quando tem um bom alimento, a ovelha é bem alimentada e ela rechaça qualquer tipo de comidinha de segunda categoria. Quando a comida é boa, você não vai ter, como o pastor aqui Walter deixou bem claro, né? Não vai ter espaço para certas práticas, mas algumas pessoas podem estar pensando também, pastor, só para reflexão aqui, poxa, mas vocês estão com um papo muito antigo, né? Falando para vocês estão ficando meio velho aí, vocês estão meio ultrapassados. Isso, alguns podem até dizer, isso é uma questão de geração, né? Os mais antigos, né? O tempo mudou, os jovens tomando a frente de tudo, tomando a frente de empresas, tomando a frente de negócios, e a igreja virou um grande negócio. A gente não pode deixar de, negócio que eu quero dizer no sentido empresarial, tem empresas que tem lá o título igreja, mas de igreja não tem nada, né, pastor Eli? Como é que lida com esses conflitos? É um conflito terrível no tempo que a gente está vivendo. Veja só, Renato, o papo é antigo realmente, porque a Bíblia foi revelada há muito tempo. E não muda, né? A Bíblia vem de há muito tempo. A palavra de Deus não muda, né? E o Senhor diz, passará céu e terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, se alguém está esperando mudança na Bíblia, tá mal. Tá no lugar errado. Tá mal. Não entendi. Tá errado. Quem tem que mudar, Renato, não é a Bíblia. Quem tem que mudar é o homem. A Bíblia é o padrão de Deus que traz a essência do cristianismo. E qual é a essência do cristianismo? O verdadeiro relacionamento do homem com Deus, que gera a comunhão do homem com Deus, uma nova criatura. Sim. E essa comunhão que o homem aprende a ter com Deus, ele vai trazer para a terra para ter comunhão uns com os outros. Então é o que Deus quer. É a metanoia, né? A mudança, lógico. A mudança completa. Não tem como você viver em comunhão com Deus e não viver em comunhão com quem está ao redor. É lei do engano, é mentira. É religiosidade, não é vida de compromisso com Deus. Vida de compromisso com Deus gera o que Jesus ensinou: ama quem te ame quem te aborrece,
ame quem se levanta contra você, e aí ame até aqueles que se posicionam contra você como inimigos. Sim. É fácil? Não é, mas Jesus também não disse que você ia ter uma vida fácil. Jesus não disse para você, vem para cá. Infelizmente, às vezes a gente ouve isso. Vem para Jesus que você vai deixar de ter problema. Onde tem isso na Bíblia? Jesus vem no ponto contrário e diz assim: no mundo tereis aflições. Porque você, quando nós buscamos a ter uma vida ilibada, uma vida de compromisso com Deus, separado, a gente contraria. Nem todo mundo vai se agradar. Todo culto que Jesus estava, olha que situação difícil. Todo culto que Jesus estava, tinha um grupo querendo bênção, sim, tinha um grupo para adorar e tinha um grupo para botar defeito, que era o grupo dos fariseus. Não mudou nada, né? Não mudou nada. Também não mudou nada. Então aí você observa. Imagina, é fácil pregar para um auditório como esse? Não é. E quem eram os fariseus? Conhecedores da palavra. Agora, basta conhecer a palavra? Não adianta. Conhecer só a palavra não resolve. Não é conhecer a palavra só, é viver de acordo. A palavra é o norte, a palavra é o alimento, a palavra é o ensinamento, é o padrão ético de Deus para nós. Então nós precisamos viver de acordo com a palavra. Quando o Senhor diz assim, ô Renato, onde está o teu irmão? Primeira coisa, dentro da igreja. Onde está meu irmão? O que eu faço quando vejo que um se desviou? O que eu faço quando eu vejo que um caiu? O que eu faço quando um se enfraqueceu? Às vezes a pessoa marginaliza. Ao invés de abraçar. Não abraça. Então, se vem na mesma direção, muda de calçada. Está indo para o precipício e não... Não é verdade? Você não pode falar com o irmão que saiu da igreja. Onde está isso na Bíblia? Jesus ensina uma parábola que vai contra isso, que diz assim: olha, eu senti falta de uma ovelha. Eu deixo as 99 seguras no curral e vou em busca daquela que se extraviou. Temos feito isso? Aonde está essa que se extraviou? No mundo. Normalmente. Sim. Mas eu tenho ido buscar? A igreja tem ido buscar? Esse é o papel básico. Jesus disse assim: ide. E a igreja está dentro das quatro paredes dizendo assim: venha. A ordem dos fatores altera o produto. Então, o que nós estamos fazendo? A igreja precisa fazer o que Jesus ensinou. Olha, Jesus ensinou aqui, né, que a igreja precisava sair de 2 em 2, de porta em porta, evangelizando, buscando as pessoas e até trazendo-as para a casa do Senhor, e até usa um termo aqui, obrigando-as a entrar para que a minha casa se encha. Então é o que a igreja precisa fazer. E não é ficar dentro da igreja orando: Senhor, traz fulano, traz ciclano, traz beltrano. E tem até gente que vai dormir, já prepara a cama e diz: Senhor, visita fulano no hospital, visita fulano na cadeia, visita fulano que está enfermo em casa, e amém, e vai dormir. Jesus vai trabalhar para ele a noite toda. Então isso é bíblico? Inverteu quem é servo, inverteu, né? A ordem dos fatores altera o produto. Inverteu. Então aonde está Jesus nisso aí? Jesus disse: ide, a gente está mandando Jesus ir? Ele já fez o que tinha que ser feito. Ele disse assim, o pastor Humberto disse aqui, né? Vocês vão fazer obras maiores que eu fiz. Renato, qual é o líder hoje que faria isso? Ele se acha o bambambam. Normalmente é o contrário. É o contrário. Vocês estão aprendendo comigo, mas vocês nunca vão chegar a ser o que eu sou. E Jesus disse: não, vocês vão ser maior do que eu fui. Olha a simplicidade do grande mestre. Jesus não se preocupava em ser melhor e maior que ninguém, embora sendo. É a simplicidade que nós precisamos ter. Os colegas aqui, né, eu fico maravilhado, como eu sou abençoado no debate, porque eu vejo esse teor extraordinário, né? Infelizmente, quando as igrejas ficam deterioradas, a culpa é da liderança, que deixa o mal entrar. Não é verdade? Permitiu de alguma forma. A água, se entra no barco, o barco afunda. E o pecado quando entra na igreja? O que vai acontecer com a igreja? Agora, a palavra está deixando de ser pregada. Entra mentira quando a verdade deixa de ser dita.
Fortíssimo isso, hein, pastor? A mentira entra quando a verdade deixa de ser Exato. E pregada. o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, quem deixa a verdade, volta às fábulas. Volta às fábulas. O pastor tá falando de salvação e predestinação. Volta. Isso. Volta. A salvação, ela é oferecida de uma forma eterna. O sangue de Jesus não é mercúrio cromo que tem que passar todo dia. Salvação é eterna. A predestinação que tem no grego é o prurizo, é o determinou antes, é o conhecimento antecipado de Deus, é a onisciência de Deus. Não tem nada a ver com a predestinação que é ensinada por aí. Não existe na Bíblia uma citação bíblica de predestinação para o inferno. Não existe. E outra coisa, se houvesse essa predestinação, a Bíblia seria mentirosa, porque diz que Jesus veio para salvar a todos. Então todos têm a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Agora estão dentro da igreja, a igreja é um hospital espiritual, é lugar de tratamento. Será que todos que estão dentro da igreja ainda são salvos? Com certeza não, porque Jesus disse, tem bode no meio da ovelha, tem trigo no meio do joio. Então, peraí. Sim. Então é preciso que nós falemos, já comecemos a falar dentro da igreja, não é? E no mundo. É preciso que nós saiamos das quatro paredes, ô Renato. É o que a igreja precisa fazer. Vamos começar dentro da igreja, alcançar aqueles que se desviaram e vamos alcançar o mundo. Olha, a igreja, ela deve ser usada para transformar o mundo. Então, no trabalho, na escola, na faculdade. Na própria família. Família, a pessoa sabe o que fala? Sabe o que a pessoa fala? Não é problema meu. Mas Jesus está dizendo, a Bíblia está dizendo aqui, onde está teu irmão? Sim. Então, a vida do meu irmão é de responsabilidade minha. O que eu estou fazendo pela restauração da vida do meu irmão? Quem é o meu irmão? É o meu próximo. Aí eu me omito e digo, eu não tenho nada a ver, isso é problema dele. Ele escolheu, então é problema dele. Peraí. Salvação, ela é pessoal. Mas eu preciso dividir a minha experiência de salvação com aqueles que ainda não a têm. Dividir a bênção maior, né? É desse jeito. Pastor Humberto Sequeira, por gentileza, que maravilha, hein? Que coisa maravilhosa. Muita gente participando aqui. A minha irmã falou, passou rápido aqui o nome dela, peço perdão, mas ela tá dizendo assim, ainda bem que na minha igreja não é assim. Não tem poder de... Ainda bem que esse negócio de ficar escuro lá, eu não entendo. Quando eu vou visitar, tem esse negócio, não entendo. Então não visita, irmã, fica na igreja aí também, não é isso? Pastor Humberto, por gentileza. É lógico que tudo que a gente fala aqui tem que ter um certo cuidado, né? Claro. A velocidade do debate, a celeridade do debate, do tempo, a dinâmica que às vezes... Não podemos generalizar. Não pode generalizar e ter cuidado também. Até porque vai chegar lá na igreja, vai pegar parte do culto escuro e falar, pô, pastor, tá se contradizendo, não é o caso. Sim. Mas vamos lá. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, porque eu sou uma pessoa feliz e brinco, né? Louvado seja Deus por isso. Rapaz, eu amo ser batista, eu vou te falar um negócio, né? A aula do mestre aqui, é dito que aqui é um seminário no ar. E o que o pastor Eli acabou de falar, rapaz, é de uma profundidade. Contra a história da predestinação que já tinha sido dito pelo pastor Walter também, habilmente, né? Por isso que eu aprendo com esses homens de Deus. E aí ele diz o seguinte... E que às vezes as pessoas acham que é polêmico. Não é, mas não é polêmico, não. Simples. Eu sempre digo que é simples. É igual a história de perde, não perde salvação. É igual essas... Pra mim é simples. Porque se eu olhar com a ótica humana, eu vou mandar muita gente pro inferno. Só que eu não posso decidir salvação pelo entendimento humano, porque é dom dado por Deus. E aí, para não entrar nesse mérito, porque não é o caso, só para não atrapalhar o pastor Eli na fala dele, que foi perfeita e foi assim, mais crucial e foi categórica, mas foi certinho. Ele disse assim: se existe predestinação fatalista, a Bíblia é mentirosa, porque diz que Jesus veio ao mundo, não é? Veio, morreu para salvar o mundo, não é isso? Sim. Que ele morreu para salvar o mundo. Já sei, tem exegeta de plantão, mas esse mundo aqui no grego é outra coisa, porque os caras têm saída dele, mas vamos deixar isso para lá. Sim. Vamos voltar ao ponto de discussão aqui, que é legal. Se bem que essas discussões muitas vezes é que enfraquecem a igreja para enfrentar a crise do mundo. Ela se enfraquece essas coisas. Excesso de divisão de pensamento. Excesso de divisão. Olha, lá vai eu com as minhas repetições. Qual é o grande problema? E de novo, tudo que foi dito aqui pelos pastores corroboram isso. Como a igreja enfrenta a crise no mundo se ela vive muitas crises internas? E uma delas foi dito aqui pelo pastor Eli. Cadê o seu irmão?
pergunta de Deus para Caim. Nós não estamos preocupados uns com os outros. Na realidade, como eu disse, você é repetitivo. A igreja vive hoje um momento de competição. Competição. Você tem uma igreja num lugar, 48 anos, chega uma outra igreja no mesmo lugar e diz que agora chegou o evangelho de Cristo de verdade. Agora. Né? Agora. Não é? Tô falando de Monte Hermon, 48 anos, mas tem igreja com 100. Ou seja, tudo que foi pregado antes não existe. Sim. Vamos tornar a coisa um pouco mais fácil? Eu sou pastor há 18 anos, pastor Eli há 34. Pastor Walter? 45. Meu Deus do céu, 45, quase a minha idade. Esses homens estão pregando o evangelho. Quantos pastores, quantas igrejas, quantas pessoas. Aí eu vou chegar agora dizendo que eu sei de tudo? Que eu vou revolucionar o negócio? Então quer dizer, a competição às vezes está entre a gente, um querendo ser melhor do que o outro. A mão de Deus está aqui. Ah, não está lá não? Você entendeu? Não. Aí Deus não, está nesse lugar. Deus, não, lá, como é que era a sua vida naquela outra igreja? Não, lá eu estava arrasado, com depressão, mas não tinha nada. E agora, como é que você está? Agora eu tenho barco, agora eu viajo para os Estados Unidos, vou para Disney, agora eu tenho 3 empresas, tenho carro zero, tenho lancha. Você tá vendo? Quer dizer, competição, um querendo tirar a igreja, querendo tirar membro da outra igreja. Os caras chegam numa cidade, abre. Né? Não vai pro mundo. Os caras chegam numa cidade, abre lá audição pra músico, não quer saber do pastor da igreja que o cara vem. Então, quer dizer, assim, a coisa tá meio competitiva entre a gente. Sendo arguído por uns pastores essa semana que vieram me perguntar a respeito de apoio que eu dei algumas pessoas, eu disse o seguinte: eu não tiro ninguém da igreja de ninguém, não faço isso. O dia que alguém disser assim, pastor Humberto Siqueira patrocinou ou participou da divisão de uma igreja, você pode ter certeza, pode me internar que eu tô louco. Porque eu jamais participaria de divisão. A palavra rebelião vai sempre me lembrar Lúcifer. Agora, eu tenho que ter cuidado. O que nós precisamos fazer é cuidar daqueles que ainda não conhecem Jesus, pregando a palavra dele. A igreja não pode se enfraquecer brigando entre ela mesma, disputando um com o outro, quem tem mais, quem é melhor, quem não é. É uma competição louca, insana. E aí, como que uma igreja que está em crise interna vai conseguir ajudar ou de alguma forma ser relevante numa crise externa que vem para dentro da igreja? Vou de novo, e aí me perdoe, porque talvez o ouvinte fale, pastor Humberto, não é bem assim não. Existe, gente. Eu aprendi um negócio aqui com o Eliel do Carmo, um abraço a você, meu mano, boas férias. Amanhã ele está de volta. Amanhã você está de volta, que Deus te abençoe, você e as meninas aí carinhosamente. Mas eu sempre ouvi uma coisa do Eliel aqui, quando alguém fala, vocês vão lá falar mal de pastor. Ele falou, opa, de pastor não. Sim. Então, o que nós fazemos aqui não é julgar ninguém, porque nós mesmos precisaríamos ser julgados. Claro. Mas o que fazemos aqui é refletir, é conversar, é pensar. Se não for assim, não tem sentido de ser. Não tem sentido. O negócio aqui não é julgar ninguém, falar mal de ninguém, é nós pensarmos. Eu saio daqui, olha, eu tô dizendo com toda sinceridade, quantas vezes eu saí daqui convencido de que um posicionamento meu anterior era errado, porque eu vi colegas. Quantas vezes? Os sábios mudam de pensamento, os tolos... Exatamente, tu falou tudo, é isso aí, perfeito, então a gente se permite pensar. Não é o ataque por atacar, é pensar. E a gente confrontar aqui e, na realidade, buscar algo construtivo. Eu vou voltar, porque essa história é antiquada, esse papo é antiquado. Minha gente, não muda porque o ser humano não muda, os problemas são os mesmos. Vamos voltar à origem de tudo. Se nós falamos hoje que o culto é uma bênção, eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, o culto foi uma bênção. Pastor, o culto não podia não terminar. No início de tudo, o relacionamento de Deus com Adão e Eva era perfeito, culto todo dia. E o texto diz que na viração do dia eles se apresentavam. E eu tenho para mim que na realidade eles viam Deus face a face. Todos os dias Deus se apresentava, Adão e Eva cultuavam, se relacionavam, conversavam. Quando é que deu problema? Quando houve uma interferência externa, porque o mal já existia. Sim. A serpente, personificação de Lúcifer, não é isso? Sim. Vai se apresentar e vai conduzir a mulher e o homem ao erro, a desobedecer a Deus. Isso acontece até hoje. O que nós precisamos parar para pensar, e talvez, com toda sinceridade e humildade, sinceramente, o que a gente precisa parar e pensar é o seguinte: até que ponto a igreja tem se deixado influenciar pelo mundo? Por influências externas. Por influências externas. Não é isso? Porque o problema começou aqui. Desobediência. E não é simplesmente desobedecer, não. É permitir que o mal entre, influencie. O que a igreja precisa parar e fazer é olhar e pensar o seguinte: o que tem dentro da igreja que não é da igreja, que veio do mundo? O que estiver dentro da igreja, que não é da igreja, que veio do mundo, vai causar estrago. Eu não enfrento crise se eu não me tratar primeiro. Eu acho que essa é uma reflexão bem contundente para o final do programa. Como nós lembramos, o pastor aqui trouxe a palavra de Deus em Éden, trouxe ali o iniciozinho de tudo, a influência externa, houve o início da queda. É isso aí.
Então, se aquela questão trouxe essa influência externa, houve a queda, a igreja que está tendo muitas influências externas precisa refletir se essas influências externas está precedendo a queda do seu ministério, amado. Você que está do outro lado aí, reflita, pense, ore ao Senhor e peça a Deus que direcione e veja se realmente vale a pena certas coisas que o amado tem colocado aí, ou essas influências externas. Faltam 5 minutos agora para o meio-dia, vamos fechar o programa. Eu queria dar 1 minuto e meio aproximadamente para cada um, fiquem à vontade, o tempo é tranquilo, mas para que vocês possam fazer a reflexão final, tá certo? Já agradecendo aqui a presença do pastor Walter Miranda, Ministério Obra da Restauração de Tudo. Restauração de tudo. Que maravilha, em São Gonçalo, Rua Valente do Couto, 542, Jardim Alcântara, São Gonçalo. Muito obrigado, pastor. Fique à vontade para fazer a sua reflexão. Prazer estar aqui, pastor Renato, e agradeço a melodia. Mas nós temos um Deus que a Bíblia diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. É o nosso foco, é o nosso exemplo para nós não vivemos na variáveis de crente e crente mundano. O testemunho, nós temos um Deus que ele é todo poderoso. Deus não é um ser que foi evoluindo no tempo, no espaço, até chegar a ser um Deus todo poderoso. Senhor Deus é eternamente todo poderoso. É para esse, sempre foi eternamente autoexistente, eternamente todo poderoso. Então, temos que viver essa realidade desse foco. O pastor, ele falou uma coisa no início aqui, que agora eu vou abordar rapidamente, né? Sobre nós nos preocuparmos com o nosso irmão. Na verdade, essa é a realidade, né? Vivemos esse evangelho. Quem está fora, quer ver uma coisa que entristece a muitas pessoas também, atrapalha de muitas pessoas voltarem? O que acontece? Esses dias passei por isso, alguns irmãos reclamaram comigo. Pessoas fora da igreja. Poxa, pastor Walter, fui visitar a igreja tal, do pastor tal, cheguei lá no culto, tá? A gente vai até pensar, vamos ver o que Deus pode me ajudar para eu voltar. O pastor ignorou aqueles excluídos que estavam assistindo o culto, terminou o culto, ignorou aquele. Que isso, rapaz? Se o indivíduo está fora, tem que se demonstrar um amor para com ele, para trazê-los de volta. Se tiver um dedinho do indivíduo, ele está todo já no abismo, mas tem um dedinho fora de fora que dá para segurar no dedinho dele, para puxar ele para fora do abismo. É a preocupação que precisamos ter com o nosso irmão também. Amém. Não podemos ter a síndrome de Caim. Eu tenho lá alguma coisa com meu irmão? Vamos pensar seriamente nisso também, porque isso é verdade do evangelho. Obrigado, pastor Walter. Pastor Eli Alves, da Igreja Batista Nova Filadélfia, Vilar dos Teles, São João de Meriti, Avenida Comendador Teles, 2237, Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Muito obrigado, que honra. Isso, estamos lá, né? A porta aberta. Isso. Viu? 1 minuto e pouquinho para o senhor fazer Vamos lá. seu fechamento, por favor. Muito bem, então a gente observa dentro de toda essa situação que conversamos aí, o Renato, que realmente a igreja pode e deve fazer, não é? Jesus colocou o amor como ponto fundamental. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a ti mesmo. Jesus fez uma síntese dos 10 mandamentos, que está dentro disso aí, embutidos 10 mandamentos. Então, o que a palavra diz? Jesus usou a parábola do bom samaritano, mostrando, né, essa situação do amor em ação. Quando descendo de Jerusalém para Jericó, um homem, ele foi assaltado, e além de levarem os seus pertences, ele apanhou bastante, ficou como morto ali à beira da estrada. E quem desceu no mesmo caminho? O sacerdote. Viu o homem naquele estado, mas fez de conta que não viu e passou de largo. E veio o levita, a mesma coisa, viu o necessitado naquele estado, não fez nada, foi embora. E veio o samaritano, parou, apeou do cavalo, foi lá, deu atendimento, deu os primeiros socorros, né? Colocou sobre a cavalgadura, levou para uma estalagem, tratou dele, pagou a despesa no dia seguinte, ainda disse para ele: olha, cuida dele, quando eu retornar da viagem, eu passo aqui, o que tiver de dívida, eu pago. Então, o que a palavra está dizendo para nós, né? O amor promove o crescimento da fé, enquanto que a frieza produz a incredulidade. Amém. Então, enquanto o amor faz a fé crescer,
a frieza trabalha contra essa fé e traz a incredulidade, abre as portas para a incredulidade. Quem é o meu próximo? Meu próximo é cada pessoa que está ao redor de mim, que precisa da minha ajuda. Isso. Precisa que eu estenda a mão. E a igreja sabe disso, mas está precisando colocar em prática. Adormecida. Colocar em prática. Às vezes, cada um, Renato, está muito centrado dentro do seu próprio eu. É o que o pastor Humberto estava falando. Virou um bairrismo, virou uma camisa. Cada um defende a sua camisa, quando nós deveríamos usar uma só camisa, a camisa do Senhor Jesus. É a Ele que nós devemos adorar e glorificar. Nós não trabalhamos para nós mesmos, nós não trabalhamos para denominação. Denominação não salva ninguém, quem salva é Jesus de Nazaré. Amém. Louvado seja Deus. Rapidamente, pastor Humberto, quero agradecer a sua presença, pastor Humberto Siqueira, que é presidente da Convenção Batista Nacional do Estado do Rio de Janeiro e também pastor da Igreja Batista Monte Hermon, que fica em Teresópolis, rua João Pedro, 605, São Pedro, 605, em São Pedro, Teresópolis. Suas considerações finais, por gentileza, pastor. Eu encerro como começo, porque a repetição é didática, né? E ela ajuda a aprender. É momento da igreja pensar nela mesma, olhar para dentro, antes de tentar enfrentar a crise que ela deve enfrentá-la. E citamos aqui o texto de Romanos, capítulo 12. É o texto aqui que eu vou insistir. João 18, 2. Não é o que nós estamos fazendo do lugar para onde Jesus nos levou. Judas transformou um lugar de intimidade em lugar de traição. E é isso que a gente deve pensar. E esse pensamento não deve ser segundo aquilo que eu acho ou que eu sinto, mas é o que a Bíblia manda fazer. Sim. E aí vamos usar Mateus 22, 34 ao 40, que é a regra de vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu preciso refletir o que eu tenho feito dentro da igreja a partir desse texto. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E a partir desse texto de Mateus, eu preciso refletir o que eu tenho feito dentro da igreja. Aí nós vamos pensar na crise que está lá fora. Tá amigo, certo. Um abraço aí, Deus abençoe em tudo. E sempre. Abraço a todos os pastores e obrigado aí por essa oportunidade de tê-los aqui. Gente, fechamos aqui então o nosso debate Melodia. Tá chegando aí daqui a pouquinho Débora Lira. Lembrando que amanhã o Eliel do Carmo vai estar de volta aqui. Tá certo? Tema de amanhã, já posso dar uma definida aqui. Você tem investido em qualidade de tempo dedicado aos filhos? Amanhã é o tema família, é isso? Debate família amanhã. Todo mundo ligado, tá certo, gente? Chegando aí nossa querida Tarde Maior e amanhã tem mais. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional, surpreendente. Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil.